Olá, pessoal! Bem-vindos ao Cristão Integral. Aqui a gente acredita numa fé que pensa e numa mente que ama a Deus. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que é, uau, absolutamente central. Já pararam para pensar no que acontece quando a gente tenta pegar a vida transbordante do Evangelho e colocar dentro das estruturas velhas, ressecadas, de uma educação que foi toda construída com o homem no centro? O que acontece quando a verdade que liberta é derramada em sistemas filosóficos que, na verdade, foram feitos para escravizar? E olha, essa não é uma discussão acadêmica, não. Essa é talvez a batalha mais urgente que as famílias cristãs enfrentam hoje. Uma luta silenciosa que acontece todo dia, na mesa da cozinha, na sala de estar, bem no coração da formação dos nossos filhos. Nosso Senhor Jesus Cristo, o mestre por excelência, nos deixou essa parábola. Curtinha, mas com uma profundidade que não acaba mais. E ela vai ser a espinha dorsal de toda a nossa conversa hoje. Pensa comigo, o vinho novo é a própria vida do Evangelho. Sabe, é a mente sendo renovada em Cristo. É aquela verdade que não se conforma com este mundo. E os odres velhos? Bom, eles são as estruturas, as filosofias, os sistemas de pensamento do mundo, que não foram, e vão ser sinceros, nunca serão capazes de conter a glória e o poder dessa vida nova. Trazendo isso para nossa realidade, a pergunta que fica martelando é: em qual odre a gente está tentando derramar a educação dos nossos filhos? Muitos pais, muitas mães, que com uma coragem e uma fé admiráveis, assumem esse chamado de educar os filhos em casa. Sentem exatamente isso. É uma frustração que não passa, um cansaço que parece que não vem do trabalho em si, mas de algo que está fora do lugar, uma dissonância fundamental. É aquela sensação de que as peças do quebra-cabeça simplesmente não se encaixam. A gente tenta pegar os currículos e os métodos do mundo que foram criados para produzir um certo tipo de cidadão para o Estado, e aí a gente só coloca uma oração no começo do dia ou uma aula de Bíblia no final. Mas o que se descobre, como dizem os autores Harvey e Lori Bludorn, é que essa mistura simplesmente não funciona. Ela se rasga, ela vaza, porque as naturezas são totalmente incompatíveis. Bom, a nossa análise de hoje vai se basear toda no primeiro capítulo de um livro que eu considero, sem exagero, essencial, Ensinando o Trivium, de Harvey e Lori Bludorn. E veja bem, este não é só mais um livro sobre métodos de ensino. É uma obra fundamental para a restauração da mente cristã e para a formação da alma nos nossos dias. A gente não está aqui para falar de pequenos ajustes, de cristianizar o currículo ou de dar uma perfumada nas técnicas. Não, não. Nós estamos falando de uma transformação completa, uma metanoia, uma renovação radical da mente, como o apóstolo Paulo nos ordena lá em Romanos 12. É preciso demolir os fundamentos antigos e construir do zero um jeito novo de educar, um que seja edificado sobre a única base que não se abala, a palavra de Deus. O primeiro, e talvez o erro mais comum que famílias cristãs super bem intencionadas cometem, é cair exatamente na armadilha que Cristo nos avisou. A gente tenta pegar um remendo novo, que são os princípios ricos e fortes da nossa fé, a cosmovisão bíblica que explica toda a realidade, e costurar na roupa velha e rasgada do sistema educacional humanista. Ou, usando a outra metáfora, a gente tenta derramar o vinho novo, vibrante e poderoso do cristianismo bíblico no odre velho, duro e inflexível da academia greco-romana. O resultado, nos dois casos, é inevitável. E é trágico, é um desastre. O remendo novo rasga a roupa velha e o buraco fica ainda maior. O vinho novo fermenta, arrebenta o odre e, no fim, a gente perde os dois. E aqui, olha só, a gente precisa entender uma distinção que é crucial. De um lado, a gente tem o que podemos chamar de escola em casa. Isso é o remendo, é o odre velho. É a tentativa de copiar o sistema da escola e colar dentro das quatro paredes de casa. Os pais viram meros aplicadores de um currículo do mundo, tentando seguir o mesmo ritmo, a mesma grade de horários, a mesma divisão de matérias. O resultado? Um fardo esmagador e totalmente desnecessário. Agora, do outro lado, a gente tem a verdadeira educação domiciliar bíblica. Ah, esse é o odre novo. Aqui, a educação não é um evento separado das 13 às 17 horas. Ela é parte orgânica, integrada da vida da família, do discipulado do dia a dia, do trabalho, do culto. O foco muda de um currículo centrado no homem para uma cosmovisão centrada em Deus, onde tudo, absolutamente tudo, encontra seu verdadeiro significado nele. Então, para fechar essa primeira parte, o ponto central é este. A mudança que a gente precisa não é só de cenário, mas de paradigma. O problema fundamental não é onde a gente educa, se na escola ou em casa. A questão é como, e mais importante ainda, por quê e para quê. Levar a estrutura e a filosofia da escola para dentro de casa é só trocar o endereço do cativeiro.
O que Deus nos chama a fazer é construir um odre completamente novo. Uma estrutura educacional que nasce da própria Escritura e que seja viva, flexível o suficiente para conter o vinho novo da vida em Cristo. Essa busca por uma estrutura nova acaba nos levando a um termo que está muito em voga e que muitas vezes é mal compreendido: a educação clássica. Mas vamos lá. O que clássico realmente significa para um cristão? Será que é só trocar os autores modernos pelos filósofos pagãos da Grécia e de Roma? Nesta segunda sessão, a gente vai fundo para propor uma redefinição radical, uma purificação desse termo a partir de uma perspectiva firmemente bíblica. Isso para a gente não acabar trocando um odre velho por outro que é igualmente inadequado. Primeiro, a gente precisa entender o que a educação clássica cristã não é. O modelo que ganhou muita força lá no Renascimento é mais bem chamado de humanismo clássico. Ele foi lá e resgatou a literatura, a arte e a filosofia da Grécia e Roma antigas. Um fundamento declaradamente não cristão que coloca o homem como a medida de todas as coisas. O perigo de adotar esses autores sem crítica, de forma desequilibrada, é que eles inevitavelmente vão nos levar para qualquer lugar menos para os pés de Cristo. Eles ensinam uma virtude sem a graça, uma sabedoria sem a revelação e um homem sem Deus. Já a alternativa, a verdadeira educação clássica cristã, não tenta batizar o conteúdo pagão. Ela faz algo muito mais inteligente e poderoso. Ela resgata as ferramentas. A questão não é aprender lógica para pensar como Aristóteles, mas para pensar com clareza bíblica. Não é aprender retórica para discursar como Cícero, mas para proclamar a verdade de Deus com beleza, com ordem e com poder. Entende a diferença? A gente não está pegando emprestado algo que não é nosso. Na verdade, a gente está retomando o que é nosso por direito de criação. A lógica, a linguagem, a ordem, tudo isso pertence a Deus e a gente reclama essas coisas para o serviço do nosso rei. E que ferramentas são essas, afinal? Elas são conhecidas como o trivium, as 3 artes da linguagem. A primeira fase é a gramática. É a fase dos fundamentos, sabe? De coletar os fatos, de aprender o vocabulário, as regras básicas de qualquer assunto. É a fase do o quê. A segunda fase é a lógica. Essa é a fase do entendimento. É quando a criança aprende a organizar os fatos, a fazer conexões, a analisar argumentos, a separar a verdade da mentira. É a fase do porquê. E a terceira é a retórica, a fase da sabedoria, em que o jovem aprende a expressar o que sabe de um jeito eloquente, persuasivo, bonito. É a fase do como. Esse é o método que está em perfeita sintonia com a forma como Deus nos criou para aprender. Então, para amarrar bem essa sessão, quando nós, como cristãos, falamos em clássico, não estamos falando de uma lista de autores pagãos ou de um período da história. Estamos falando de um método, testado pelo tempo, de ferramentas de aprendizado que têm um valor duradouro porque elas refletem a ordem do próprio Deus Criador. A gente não se curva à filosofia humanista. A gente pega de volta as ferramentas que eles roubaram e as consagra para o serviço do reino de Cristo. Mas aí, se a gente vai resgatar ferramentas e conhecimentos do mundo, surge uma pergunta crucial. Como fazer isso de forma segura? Como é que a gente saqueia os egípcios sem acabar contaminado pelos ídolos deles? Como separar o ouro do cascalho? Isso nos leva ao princípio mais importante de todos, ao coração da educação cristã. A necessidade de um filtro absoluto, de um crivo infalível para todo e qualquer conhecimento. E esse filtro é a peneira das Escrituras. As palavras do nosso Senhor aqui são afiadas, cirúrgicas. Elas não deixam nenhum espaço para a ilusão de neutralidade. Não existe território neutro na criação de Deus. Cada fato, cada livro, cada teoria, cada obra de arte, ou está juntando para Cristo, ou está espalhando contra Ele. Qualquer área do conhecimento que a gente declara como neutra ou secular é na prática um território que nós abandonamos e entregamos para o inimigo. Um lugar para ele semear o joio dele e praticar seu engano de forma oculta. A educação é sim um campo de batalha espiritual. O processo então funciona assim. A palavra de Deus não é só mais uma matéria no currículo lá do lado de matemática e história. Não, ela é a própria peneira. Todo o conhecimento humano, filosofia, arte, ciência, literatura, tudo isso tem que ser derramado sobre o crivo da revelação de Deus. O que for vil, o que contradiz a verdade bíblica, o que exalta o homem e nega o Criador, isso fica retido e é descartado como palha. Mas aquilo que for precioso, o que reflete a verdade, a bondade e a beleza do nosso Deus, mesmo que a gente encontre em fontes improváveis, isso passa pela peneira, é purificado das impurezas e redimido para o serviço do reino de Cristo. Essa citação do pré-reformador John Wycliffe é absolutamente fundamental. Ela explode a nossa visão, muitas vezes pequena e domesticada da Bíblia. Muitos cristãos pensam que a Bíblia só fala de coisas de igreja, de religião.
Wycliffe nos lembra que não, os próprios princípios da gramática, da lógica, da ciência, da beleza, da justiça, da ordem, tudo isso encontra sua fonte e sua expressão mais perfeita, mais excelente na Palavra de Deus. Ela não é só um livro sobre religião, ela é o manual do Criador para toda a realidade. Resumindo, esta terceira seção estabelece um princípio que não tem negociação. A educação, ou ela é teocêntrica, centrada em Deus, ou ela é idólatra. Não existe terceira via. A palavra de Deus é a nossa ferramenta indispensável para ter discernimento, para separar, como Deus ordena a Jeremias, o precioso do vil. Sem esse filtro divino, toda a suposta sabedoria do mundo, como o apóstolo Paulo argumenta de forma demolidora em 1 Coríntios, não passa de ignorância e loucura diante do único Deus que é verdadeiro e sábio. Bom, agora que a gente já estabeleceu a necessidade de um odre novo, já redefiniu o termo clássico e já apresentou a ferramenta indispensável da peneira das Escrituras, a gente pode finalmente começar a desenhar as características, os pilares que não podem faltar em um modelo educacional que seja de verdade, biblicamente falando, em sua essência. São 4 pilares fundamentais que sustentam todo esse edifício. O primeiro e mais importante pilar é o seu fundamento. Toda educação verdadeiramente cristã não começa com o homem, não começa com a razão humana autônoma, nem com a experiência, nem com as tradições. Ela começa, termina e é totalmente permeada pela palavra revelada do Deus vivo. Provérbios 9:10 não é só uma frase bonita, é o princípio arquitetônico de toda a realidade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qualquer educação que não comece aqui está construindo sobre a areia. E a gente sabe o que acontece com casa construída na areia. A doutrina da suficiência das Escrituras é o alicerce. Como Paulo escreve a Timóteo, as sagradas letras são o que nos tornam sábios para a salvação e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. E isso não se aplica só à vida de oração, não. Se aplica a toda a boa obra, e isso inclui educar nossos filhos. Enquanto o humanismo grita que o homem é a medida de todas as coisas, o modelo bíblico declara que Deus e a sua palavra são a medida, o guia e o teste final de todos os nossos estudos e de toda a nossa vida. O segundo pilar define o onde e o quem. Para quem Deus entregou a responsabilidade e a autoridade principal pela educação e discipulado dos filhos? A resposta das Escrituras, de Gênesis a Efésios, é alta e clara: a família, sob a liderança dos pais. Não foi para o Estado, não foi para os especialistas, não foi para as instituições. Lá em Deuteronômio 6, a ordem é para os pais. Estas palavras tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Educação é uma responsabilidade que Deus deu à família, é jurisdição dela. O terceiro pilar vem para expandir radicalmente a nossa visão sobre o que da educação. A educação bíblica não se limita a um conjunto de matérias acadêmicas para passar numa prova. O alcance dela é a vida inteira. Como diz Provérbios 22:6, ela ensina a criança no caminho em que deve andar. Ela prepara rapazes para serem maridos fiéis, pais presentes, trabalhadores diligentes, prepara moças para serem esposas prudentes, mães sábias, administradoras do lar. É uma preparação integral que une o acadêmico ao prático, o intelectual ao espiritual, para todas as áreas da vida adulta debaixo do senhorio de Cristo. E, finalmente, o quarto e mais importante pilar, a viga mestra que sustenta tudo, o porquê. Qual é o objetivo final, o telos, de toda essa jornada educacional? Não é entrar numa universidade de renome, não é o sucesso financeiro ou status social, não é nem mesmo o brilhantismo intelectual por si só. O objetivo final da educação bíblica é a santidade. É formar um caráter que se pareça com o de Cristo, é ser separado para Deus e para o seu serviço, aprendendo a discernir o bem do mal, para que a gente possa viver de um jeito que glorifique em tudo ao nosso Criador e Redentor. E aqui está, de forma clara e fácil de guardar na memória, os 4 pilares que sustentam o edifício de uma educação genuinamente cristã. O fundamento é a rocha inabalável da Palavra de Deus. A jurisdição é o santuário da família. O escopo é a totalidade da vida. E o objetivo supremo é a beleza da santidade. Qualquer modelo educacional que falhe em um desses pilares, ele é, em algum nível, deficiente, instável e não vai aguentar as tempestades da vida. E assim a gente chega na nossa recapitulação. Nós vimos a total inadequação dos odres velhos, redefinimos o que clássico significa de um ponto de vista cristão, estabelecemos a peneira das Escrituras como nosso filtro e desenhamos os 4 pilares do modelo bíblico. A questão agora se torna totalmente prática. Ok,
E como eu começo a aplicar isso no meu dia a dia? Como eu transformo essa teoria em realidade na minha casa? Os Blue Dorns nos dão um roteiro com 3 passos bem práticos para redimir qualquer área do conhecimento. Primeiro, expor à luz. Pegue a matemática, a história, a biologia, tire do contexto ateísta ou humanista e coloque debaixo da luz da verdade de Deus, que é o verdadeiro autor de tudo. Segundo, purificar. Com a peneira das Escrituras, separe o que é bom e verdadeiro daquilo que é falso e corrupto. E terceiro, redimir. Coloque aquele conhecimento já purificado a serviço do reino, na sua devida ordem, debaixo do senhorio de Cristo, para a glória de Deus Pai. Para aprofundar tudo isso que a gente conversou, a recomendação é óbvia e essencial: a leitura completa e atenta de Ensinando o Trivium. E para que esta nossa análise não fique só no campo das ideias, ficam aqui algumas perguntas para uma reflexão honesta em família. Qual modelo na prática do dia a dia tem guiado a educação no nosso lar? De que forma concreta a peneira das Escrituras pode ser usada esta semana ao estudar um poema ou uma fórmula matemática? E qual tem sido, de verdade, o objetivo final que move os esforços educacionais da nossa família? A excelência acadêmica ou a santidade? E assim a gente termina com a mesma pergunta que começou toda a nossa jornada. Uma pergunta que exige uma avaliação honesta, corajosa e, quem sabe, um arrependimento profundo. Diante da vitalidade do Evangelho e da mente de Cristo que nos foi dada pela graça, qual odre as famílias que nos acompanham estão usando? Um odre velho, ressecado, prestes a se romper? Ou um odre novo, flexível, vivo e pronto para ser preenchido até transbordar com a vida abundante de Deus? Se esta análise profunda da Palavra de Deus aplicada à educação foi relevante para a jornada de quem nos ouve, fica o convite para se inscrever no canal, curtir esta apresentação e, o mais importante, compartilhar com outras famílias que também estão buscando, com sinceridade, construir seus lares sobre a rocha, que é Cristo. A transformação da mente, da igreja e da cultura começa na transformação da família. É uma jornada longa, é verdade, e é árdua, mas a gente não está sozinho. Deus está conosco e nós estamos uns com os outros. Vamos caminhar juntos. Até a próxima.